Ana Hertal é consultora, autora, professora e pesquisadora em novas tecnologias de comunicação, mas ela está agora concentrada em um tema importantíssimo que a gente vive falando aqui no Rio ETEC, que é o letramento digital. Seja bem-vinda ao Rio ETEC, Ana Hertal. Muito obrigada, Beto. Obrigada pelo convite. Acho muito relevante a gente falar sobre isso hoje. Letramento digital é uma necessidade que a gente vive, é uma necessidade do mundo contemporâneo. A gente precisa retomar esse letramento porque a gente aprendeu códigos que precisam ser ressignificados. A gente codifica e decodifica mensagens o tempo todo. Mas com o digital é muito diferente, porque ele é dinâmico, ele é rápido, ele é muito intenso e às vezes a gente não consegue processar e entender essas mensagens que estão atravessando a gente, né, a todo momento. E como ele não tem moderação, ele se torna uma ferramenta perigosa. Por isso que é necessário a gente aprender. O letramento, ele quer dizer entender a lógica do digital. Como é que a gente entende a dinâmica da mídia? É a primeira vez na humanidade que a gente tem que se instruir para usar o meio de comunicação, né? E aí, entender essa lógica. O que é essa mensagem? É uma mensagem que está me informando? É uma mensagem que está me vendendo alguma coisa? É uma mensagem que está me enganando, me dando uma informação falsa? Ou é uma mensagem filantrópica que só quer me inspirar em algum sentido? A importância de rever esse processo de letramento digital é essa, né? Levar as novas gerações para um caminho mais seguro e trazer também as gerações que não nasceram no digital para uma relação mais confortável com as mídias, né? Agora, tem diferença de letramento digital e educação midiática ou são a mesma coisa? O letramento é você entender essa lógica. A educação midiática, para mim, é uma proposta mais densa, mais profunda. Por quê? Envolveria a educação mesmo. Para mim, isso tinha que ser uma disciplina na escola, né? As pessoas deveriam entender o que é o rádio, o que é a mídia rádio, o que é a mídia televisão, o que é a mídia internet, o que são as redes sociais, o que é o TikTok. Entender essa lógica. E aí o letramento é isso, compreender essa lógica. Dentro da educação midiática, existia essa proposta de letramento, como se a gente fosse alfabetizado literalmente para usar os meios. E isso é um gap que a gente tem neste momento. As pessoas são enganadas, as pessoas se envolvem em golpes. Eu conversei com uma moça da Kaspersky na semana passada. E que ela... a Kaspersky, para quem não sabe, é uma empresa que faz segurança digital, Sim. Antivírus, esse tipo de coisa, Eles né? estão crescendo muito no Brasil, porque o brasileiro é muito criativo em golpes. Sim. Então, eles precisam, né, manter uma atividade ali de profissionais, mapeando o tempo inteiro o que está acontecendo, porque o brasileiro é o mais criativo na criação de golpes e cibercrimes. Então, essa educação midiática, ela passa todas as gerações, né? A gente cobra muito dos mais jovens, mas a gente também se policia pouco com relação a isso. E talvez seja um caminho melhor para a gente lidar com as mídias, com os meios e com a nossa realidade, nosso ambiente virtual e real. Mas já existe uma proposta de como aplicar esse letramento ou essa educação midiática? É nas escolas, para um idoso, como faz? Né? O idoso está lá sofrendo, está se sentindo excluído, tem determinados serviços que agora é digital, não tem jeito, né? Como seria essa aplicação? Eu acredito que para o idoso é um pouco mais complexo, porque a gente tem que ter mais paciência e entender que ele não é de uma geração em que o digital era conhecido. Para ele é uma barreira, ele sente dificuldade e ele precisa. As pessoas que estão em volta dele precisam ter muita paciência, principalmente porque ele acredita em tudo que está ali. Uhum. Né? Essas pessoas mais velhas, elas acreditam muito na mídia. Então, tudo que aparece para eles, seja via rede social, comunicadores instantâneos como WhatsApp, ou seja uma propaganda na TV, eles costumam acreditar naquilo. Eles não têm essa crítica de posicionamento político, né, de intenção de venda, de marketing, nada disso. Então, para eles ainda seria um tratamento mais delicado. Como educar, né? O que os filhos e os netos podem fazer no sentido de estar dando apoio, de deixá-los confortáveis, né, nessa situação, para que eles possam não ser
pegos, né, nesses pequenos golpes, porque eu acho que eles são o público mais afetado por isso. Eles realmente não têm, então eles precisam desse direcionamento. Para mim, tinha que ser uma política pública, né? Tinha que estar nas escolas, tinha que estar na vida das pessoas. É um alerta, como foi feito do cigarro há muitos anos, quando criaram as mensagens, embora a gente saiba que demorou, né, 30 anos para eles conseguirem um resultado efetivo, mas isso para mim tinha que ser levado a sério neste nível, porque cria uma dependência. A gente sabe que existe um nível de dependência, existe, né, um ambiente tóxico nesse ambiente virtual. Então ele precisa ser controlado, talvez por uma política pública que seja isso, colocar nas escolas, apresentar para as pessoas, levar para os idosos, encontrar caminhos para chegar até as pessoas. E eu acho que é interessante ter uma diferença, né? Os mais jovens, eles têm uma proficiência incrível, né? Pega, já faz, não sei o quê, mas eles não têm a experiência. E aí você pega os idosos que não conseguem mexer tecnicamente, mas tem uma certa, né, tem clareza sobre as coisas, são pessoas experientes, e aí eles ficam aí, né, perdidos nesse mundão que não foram letrados, né? É uma experiência muito fragmentada. A diferença é essa, né? Talvez para o idoso seja mais linear, mas ele tem mais tempo. Então, qual é a diferença, né, do idoso da geração dos jovens, tirando o pessoal do meio? O idoso tem muito tempo, então ele fica ali coletando curiosidades e mandando para as pessoas, né, compartilhando aquilo, e sem muita crítica. O jovem, ele não tem experiência, ele não tem tempo, ele não tem paciência, é uma experiência totalmente fragmentada e hiperestimulada, e ele também não tem interesse em passar aquilo para frente, mas ele também não faz a crítica. Então, esse problema da crítica, do como que você interpreta aquela mensagem, como você decodifica aquela informação, é que traz a questão do letramento e da educação midiática. Sem isso, a gente não consegue entender o que está perpassando a gente. E esse modelo muito fragmentado, ele acaba criando um novo modelo de processamento mental. Esses jovens, quando eles passaram pela pandemia, que foi o uso mais intenso de telas que a gente teve até hoje, embora a gente tenha, né, telas, um quadrante de utilização diferente, então a gente usa o computador para uma coisa, tablet para outra, celular para outra, mas são sempre telas. Esse modelo mental deles ainda estava sendo formado, né? Esses circuitos cerebrais ainda estavam sendo formados. Então, para eles, é tudo muito rápido e muito intenso, né? Parece um filme do George Lucas, é tudo muito rápido. E não é assim, eles precisam ter essa vivência, né, para você poder ter a base. Como é que você faz uma crítica? Como é que você constrói um raciocínio sobre um determinado tema? Então, para mim, né, o mais importante disso é entender esse impacto, né, dessa fragmentação do hiperestímulo no cérebro, nessa vivência, na própria dinâmica de comunicação desses jovens. Estava conversando com minha filha hoje de manhã. A fala é uma coisa, a escrita é outra, o momento em que você usa determinadas palavras, um vocabulário é um ambiente, então tem papéis sociais que estão distribuídos nesses ambientes. É tudo muito confuso para eles também, né? Eu lembrei de um negócio quando você está falando dos idosos, que foi uma experiência, acho que está até rolando agora, de uma empresa britânica de telefonia, contra as tentativas de enganar os idosos, que são presas mais fáceis. Eles criaram uma IA, que é a Daisy, que é uma idosa muito simpática, muito tagarela, que tem um gato, e que os caras ficam tentando pegar pelo menos ficou culpando esses bandidos ali, e ela nunca vai falar nada, né? E é muito interessante isso, né? Porque realmente é um público muito vulnerável quando fala de ataques de crimes, né, digitais, né? Muito, que é isso, né? Eles são mais sensíveis. Então, antigamente era aquele só do telefone, eu tô aqui, seu avô, né, seu pai sofreu um acidente, então, ou seu filho, então eles são mais sensíveis e eles não checam, né? Não tem essa questão. A questão da checagem, Beto, é unânime, ninguém checa. E isso é um problema, né? E se as Big Techs pararam de checar, a gente tem um problema ainda maior, porque vai chegar muita desinformação, as pessoas vão ficar perdidas. O deepfake cria um nó na cabeça das pessoas, porque você fala, meu Deus, isso é verdadeiro ou não? As montagens com a própria inteligência artificial, porque ela faz vídeos, imagens, né? Bota uma superlua no lugar onde você fala, gente, nunca ia ter essa superlua aí,
né? Vamos parar para pensar. É só pensar O que eu recebo de coisa... Aí eu sou o Beto, né, das tecnologias. Beto, isso é verdade? Falei, pô, pelo amor de Deus, né? Tem a famosa montanha-russa lá na Coreia, neguinho girando a não sei quantos quilômetros por hora. Você acha que isso é verdade? Os caras, todo mundo estaria ejetado imediatamente, né? Uma coisa assim. Mas vamos falar, então, sobre os jovens, né? E sobre as capacidades, né? E as habilidades de compreender, interpretar, analisar os textos e o conteúdo. Qual você acha a maneira, ou o que é considerada a maneira mais eficiente para que eles não percam essa capacidade, né? Esse processo de aceleração que a gente falou da pandemia adiantou demais, né, essa questão do processamento mental muito acelerado. Eles são muito rápidos, eles são muito dinâmicos e para eles tudo é muito entrecortado. A gente precisa dar um passo atrás nesse jogo, né? A gente precisa voltar a uma casa e mostrar para eles que sim, existe um tempo mais lento, com menos estímulos e com mais conexão sensorial, né? Ele precisa se reconectar com o ambiente que é real, com a vida, né? A natureza, aqui no Rio a praia, que é maravilhosa, mas assim, entender que nem tudo é tão rápido e tão dinâmico assim. As pessoas hoje fazem cursos, os jovens, fazem cursos de oratória para entender como é que, e inteligência artificial, para entender o ritmo certo de você manter a atenção de uma pessoa numa apresentação em sala de aula. E isso, assim, é artificializar a experiência humana num nível muito radical, porque se nem a minha fala... Eu posso ser natural falando, eu tenho que artificializar e criar um contexto para as pessoas ficarem prestando atenção em mim. Engajadas? Engajadas, exatamente, né? Os 15 segundos, né? Aqui também não é novidade, a gente já falava na televisão, você tem 4 minutos para me surpreender, 4 segundos para me surpreender. Hoje é a mesma coisa com o videozinho do YouTube. A gente vive isso no nosso cotidiano, mas... até a nossa fala, até a nossa apresentação, então tudo é medido, tudo é pensado de uma forma de prender a atenção do outro, porque o outro não presta mais atenção em você. Vamos falar então sobre o fake news, que é um problemaço, né? E agora com as diretrizes das Big Techs vai ficar maior ainda. De que maneira o letramento digital encara esse desafio de tentar mostrar, ensinar as pessoas a separar o que é verdade e o que é mentira? A primeira coisa é questionar. Então, assim, se você entende a lógica desta mídia digital, deste ambiente virtual, a primeira coisa que você faz quando você vê uma coisa que é muito diferente é questionar. Então, assim, como é que isso pode ser verdade? Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, né? A gente tem muito hoje os vídeos com... legenda, e você não sabe o que a pessoa está falando, mas está ali legendado e tem um monte de imagens, e você fala assim, essa pessoa narrou mesmo. Não foi. Foi uma voz de inteligência artificial. Ela jamais falaria isso, porque isso não é o perfil. Vamos estudar o perfil dela. Abre a Wikipedia, abre o Google a pessoa, né? Joga a pessoa no Google e você vai ter um panorama do que é essa pessoa, da vida dela, por que ela está tomando essa posição, por que isso seria impossível de acontecer. E eu acho que o principal é olhar os veículos tradicionais, porque ali a gente sabe, então assim, olha sempre o jornal, vê se isso está no jornal. Se é matéria do jornal, qualquer jornal, rádio, TV, se isso está na mídia é porque seguramente aconteceu de fato. Senão, não espalha, sabe? Critica, questiona. Isso é verdade? É um jeito da gente combater. E é muito de compreender essa lógica de que você vai estar sendo enganado o tempo inteiro. A quantidade de robôs que tem em operação é gigantesca, é maior que a quantidade de inteligência artificial que tem. E a gente encontra com eles o tempo inteiro, tentando enganar a gente com notícias falsas, né? Eu li também que as pessoas têm muito mais... que esse nível de suspeita de fake news baixa enormemente quando é alguma coisa que você concorda. Exatamente. Você sabe que aquilo está esquisito, mas pô, não, mas
Eu acho isso legal e passa pra frente. É verdade. Olha, não viu? Eu não falei que ia acontecer isso, olha só o que aconteceu, né? E não é isso É aí. impressionante, ser humano, ser humano. Agora, você também trabalhou muito com o universo dos games, dos jogos eletrônicos, né? E a gente está nesse mundo acelerado, lógico, dinâmico. Como eles podem ser uma influência positiva? Você curte, né? Você acha que tem lá, né, um papel que pode ser positivo nisso tudo? Eu acho que a gente tem que ponderar sempre as coisas, né? Eu gosto muito da questão sensorial, eu gosto muito da questão virtual, são duas coisas presentes na minha vida o tempo inteiro. Mas não dá para criar, né, não dá para você ter uma criança em casa e não permitir que ela não jogue. Porque o jogo, ele desenvolve habilidades que são absolutamente necessárias nessa vida contemporânea. Sejam elas habilidade de comunicação, habilidade de resiliência, você tentar até você conseguir, né? A persistência também. Tem uma habilidade que é fundamental no jogo, que é o hiperfoco. Então, assim, como é que você se mantém hiperfocado naquilo que você está fazendo, né? Quem é que consegue ler hoje dentro de um ambiente que tem muito ruído? É difícil, porque a gente perdeu essa habilidade de hiperfoco. E os games conseguem retomar isso, né? Tem outras habilidades, são 12 habilidades, que são essas habilidades que são requeridas para os profissionais, né, nesse mundo contemporâneo, e que o jogo... Estratégia, né? Exatamente, estratégia, liderança, né? Como é que você trabalha em equipe, tem uma série de coisas. E o bacana é que isso tudo você encontra nos jogos. A questão toda dos jogos é a questão de todas as outras coisas na vida. O problema não é o veneno, o problema é a dose. Quantidade. Tá lá no oráculo de Delfos, né? Tudo em sua justa medida. Então, se você comer demais, se beber demais, se jogar demais, você vai ter problema na vida, isso é fato. Então, se você modera, né? Se você consegue moderar, e a questão das telas é a mesma, a questão do letramento, da educação midiática, tudo perpassa essa ideia. Se você modera, se você entende a lógica, não tem problema. Se você ensina para o seu filho que os games também podem vender coisas, né? A gente tem muita interação de marketing nos games hoje em dia, que os games também podem ter, faltar com uma ética, existe, embora exista uma preocupação muito grande dos estúdios, dos designers, né, em desenvolver jogos que tenham uma ética. Às vezes você pode tá fora desse contexto. Se você mostra para ele que ali pode ter algum risco para ele, né, dele comprar alguma coisa ou dele ver alguma coisa que ele não deveria estar acessando, ele está sendo educado para usar essa mídia. E aí não tem problema. Né? E se você modera isso e conversa com ele sobre, então assim, o que você está jogando? Isso eu não vejo os pais fazerem. Deixa eu saber o que você está jogando, o que se trata esse jogo, mas sobre o que ele fala. Uma das discussões mais interessantes que eu tive na faculdade foi com uma aluna, porque eu falava assim, o jogo não desenvolve pensamento crítico. Ela falou, professora, eu posso fazer uma apresentação para você? Eu falei, claro. Ela trouxe 6 jogos e foi incontestável, assim, a defesa dela, o argumento dela foi super preciso. Que legal, hein? E ela me mostrou 6 jogos, né, que traziam essa questão da ética, do pensamento crítico, assim, como que você toma uma decisão que não seja para desfavorecer o outro? Como é que você ajuda a outra pessoa? Nesse caso, como é que você responde a esse estímulo que você recebeu, né, do outro personagem? E então, sim, assim, era o único argumento que eu tinha, que o jogo não desenvolvia pensamento crítico. Ela falou, se desenvolve. Mas é essa moderação. E eu acho que os pais, eles têm papel fundamental, assim, se você não conversa com o seu filho sobre o jogo que ele está jogando, que narrativa é aquela, e como vocês discutem isso, já perdeu metade do processo, sabe? Deixou de aproveitar a oportunidade de desenvolver com ele uma ideia, uma ética, né? O que ele pensa sobre aquilo, o que aquilo está trazendo, o que ele está aprendendo com aquilo, o que você está aprendendo com esse jogo? Me mostra. Que pode servir para qualquer outra narrativa, tá? Pode servir para série, pode servir para livro, pode servir para qualquer outro tipo de narrativa. Eu fiquei muito próximo do meu, principalmente na pandemia, ele jogava Fortnite, e eu vi que era uma coisa muito mais, eu achava meio violento ali, mas era muito mais social. Que eu vi que vocês estão conversando, o jogo tá comendo solto aí, né, o tiroteio. Né, a gente era mais social, né? Tinha outro que era Among Us. Among Us era muito pandemia, social. E o FIFA ali, que ele curte futebol, né? Mas eu também acho muito importante. Quando ele estava no Fortnite, eu vi ele, uma voz, ele tinha 15 na época, talvez,
eu vi uma voz muito grossa, eu falei, opa, quero, né? Aí, Vamos... eu falei, quem é esse cara? Aí eu vi que era um adolescente que tava, mas que ele já tinha uma voz de homem, né? Pô, porque ali, né? Enfim, mas... o Among Us foi usado para entrevistas em processo seletivo durante a pandemia. Aí você fala assim, tá, mas qual é o sentido de ser usado, né, para você selecionar um profissional? Então, assim, vou selecionar um profissional para trabalhar com isso, vou botar todo mundo numa sala e a gente vai ter que descobrir quem que é o impostor. Então, assim, os usos são muitos. Bem interessante. Não dá para proibir, não dá para dizer não vai jogar. Tem que ter essa experiência. Mas se for moderado, se for acompanhado, não tem nenhum problema. E falando de comunicação, outra coisa que me chamou a atenção foi ali que eu descobri o Discord, né? Cara, porque os pais não sabem. Não. Nenhum pai sabe. Seu filho ou sua filha, com certeza, se é adolescente, um pouco mais, está usando o Discord que você não sabe. E ali, né, e eles curtiam porque ficavam meio que... Ninguém tá falando com a gente, os pais não estão vendo a gente. Eles usam o Discord para trabalhar. Isso, o meio de trabalho, né, de evolutiva, é pelo Discord, não é por essas redes que a gente usa. Não é WhatsApp, pois é. Não, eles usam, porque eles têm outras ferramentas e se comunicam, né, liga ali um monte de plugin e eles vão funcionando de um jeito que a gente nem imagina. Eu fico muito impressionado, que eu gosto de tecnologia, então eu fuço, né? Eu entendi, cara, ele não tá usando WhatsApp, ele não tá usando, que não tá no jogo. Como é que ele tá usando? Aí eu vi que ele falou, não, tô usando o Discord. Eu já conheci o Discord por conta como é que é o Twitch? Do Twitch também, né? Que eles adoram o Twitch também. O Kazé, né? Que é um grande fenômeno, veio da Twitch, né? Muito legal. Mas vamos parar de falar de digital e vamos falar um pouco do mundo físico. Assim, eu vi muita apresentação legal da Ana, com uns insights muito fora, assim, inusitados sobre a questão da sensorialidade, né? E de marcas também. E como esse trabalho de lá, você já até falou aqui, né? Eu gosto do mundo da sensorialidade e do mundo digital. Como é que eles casam? Como é que eles se conectam? Mas fala um pouco, que eu gosto, sobre o que era esse trabalho. Né? Eu acho que a gente tem nessa visão, se a gente for fazer uma visão antropológica, né, você vai ver que o ser humano, ele tem hora que ele valoriza uma coisa, tem hora que ele valoriza outra, e aí depois em algum momento aquilo passa a ser revalorizado ou ganha outro significado e a gente volta para ele. E ali, eu acho que são duas instâncias, o virtual e o real, são duas instâncias que estão presentes na nossa vida. A gente não imaginava isso quando a gente tinha lá o Second Life. A gente imaginava que a gente fosse ter uma vida mesmo, né, virtual e que a gente fosse conseguir levar aquilo, e a gente não conseguiu até agora. Elas coexistem. E em um momento você se cansa de uma e em um momento você se cansa da outra. Então, eu acho que são instâncias em que você procura uma fuga, que ela é moderada e consciente. Mas, com essa questão das telas muito presente na nossa vida, eu percebo agora que existe um movimento intencional de retomar as sensorialidades. Então, assim, ter mais experiências. Eu ouço muito falar de design de experiência, de marketing de experiências em festivais. Então, vamos criar uma experiência de marca, né? Então, essa questão e quando você fala experiência, é viver, né? É o toque, é o contato com o toque. Não é o contato sem toque. E as marcas buscam isso, as pessoas buscam isso. A quantidade de eventos, eu conversando com o pessoal do Simpla, eles também remodelaram o negócio deles, porque eles têm tantos eventos hoje em dia para atender, que eles não conseguem mais dar tanta, né? Ou prioritariamente deixou de ser questão de curso, porque é muito evento que está acontecendo o tempo todo, porque as pessoas querem essa vivência do real, né? Sentir o cheiro, o vento, o calor e tudo mais, essa experiência da vida real, do ambiente real, e sair, ficar um pouco distante da tela. Eu também falava muito lá atrás, 10, 15 anos, sobre a questão da desconectopia, né? Então, o momento em que você escolhe no seu dia que você não vai acessar as telas, que você vai deixá-las de lado, ou que você vai passar o fim de semana sem acessar aquilo. Eu começo a ver agora esse movimento. Eu obrigava os meus alunos a fazer isso, eles queriam me matar, eles me odiavam, mas eu fazia, eles tinham que fazer relatório, era muito divertido. No fim, eles tinham uns insights bacanas.
Mas eu percebo esse movimento de desconectopia agora, que a pessoa me fala, olha, eu não vi a sua mensagem porque eu tô offline desde tal hora. E esse é o meu momento. Então, elas retomam essa questão da vivência, do mundo real, das experiências sensoriais, porque isso passa a ser relevante para elas. Fugir um pouco da questão do virtual. E o virtual é muito só audiovisual, né? A gente não tem a experiência do todo. Tanto que quando uma pessoa está muito tempo rolando a tela e ela para, ela sente um cansaço, é uma fadiga mesmo. Ela dá aquela suspirada, desliga o telefone, deixa do lado e vai viver, né? Porque existe essa coisa de ser um estímulo audiovisual muito intenso. E a gente está falando bastante sobre inteligência artificial, sobre robôs, a coisa está evoluindo muito rápido e a gente falou até um pouco aqui antes, eu queria voltar a esse assunto que eu gostei. Você falou de antropomorfização, né, que é uma tendência do ser humano a humanizar as máquinas. Fala pra gente essa história do Descartes lá atrás e vamos chegar até hoje em dia, mas fala um pouco sobre isso, Ana, que é muito legal. Eu acho que é o duplo, né? Eu chamei de duplo na minha pesquisa, eu chamei do duplo. O homem sempre tem o desejo de ter o seu duplo perfeito, que é aquela pessoa que é a sua imagem e semelhança. E aí ele imagina que criando esses autômatos, esses robôs, ele possa criar essa experiência do duplo. Então, quem é essa pessoa que é igual a mim? Né? Que eu sinto tanta falta, que está dentro de mim, mas eu preciso do outro. E aí existe esse apego. A história do Descartes é muito legal, porque ele era um cara extremamente requisitado, né? Todo mundo queria lá os conselhos e estar perto dele. E aí ele foi convidado, eu não me lembro, eu acho que era uma duquesa, uma baronesa, e ele fez uma viagem de navio para atender esse chamado. E ele levou o autômato que ele tinha, ele criou um autômato para ele, mas era uma boneca, era como se fosse uma menina de 5 anos. E ele levou ela no navio e as pessoas... Feita de porcelana? Feita de porcelana, era uma boneca, né? Como essas bonecas lá da era vitoriana e tal. Muito pintada e como era muita vestimenta, né, elas usavam muita roupa, não dava para você ver direito. E como ele carregava ela no colo, todo mundo achava que era filha dele mesmo. Ele falou que era filha dele. E em algum momento descobriram que era uma boneca. E o capitão ficou revoltado, falou assim, não pode, isso dá azar na navegação, tem que jogar isso fora, vamos, né, isso é um fantasma. E lançaram a boneca no mar. Foi uma dor pro Descartes. Falou assim, eu não quero, é minha filha, né, meu autônomo. Esse apego que existe entre humanos e máquinas, a gente vê refletido hoje na relação que a gente tem com a Alexa, né? Então as pessoas pegam a Alexa, tomam como amiga, como melhor amiga, a pessoa que você pede conselho, você pede para contar piada, para tocar música, para dizer o tempo. E é essa relação muito confusa, porque é uma máquina. E se você tornar a máquina uma experiência humana, como é que a gente vai distinguir essa experiência depois? A gente já viu muito filme falando sobre isso, né? Tem muito imaginário aí, pensando como que seria essa relação, mas eu, sinceramente, acho que a gente tem que deixar claro o que é cada instância, sabe? O que é uma máquina, o que é um pet, o que é um ser humano, porque senão daqui a pouco vai ficar tudo muito confuso. Mas teve uma história aí que você falou sobre uma Alexa que começou a não funcionar direito. Como é que foi essa história? Então, dentro da pesquisa, a gente procurou pessoas que tinham relações, né? Que tinham Alexa em casa e que tinham essa relação mais íntima. A pesquisa foi isso. Ela está publicada, né? Se o pessoal quiser, ou que está ouvindo, quiser procurar, tem um monte de artigo falando sobre isso. E aí, era uma senhora de 90 anos que mora aqui no Rio. E ela passou a ter uma relação muito, muito íntima com a Alexa, a ponto de tudo questionar a Alexa. Só que nem sempre a Alexa trazia as respostas que ela queria. E eu acho que porque ela ficou nervosa, ela passava a colocar o Alexa no fim da frase. E aí a Alexa não respondia, a Alexa ficava, E ela falava assim, a Alexa tá brava comigo. E ela ia reclamar pro neto. Falava assim, poxa, ela tá chateada comigo, ela não me responde e tal. E aí o neto, observando isso, falou assim, eu vou programar a Alexa pra ela dar bom dia pra minha avó. E aí ela ligou. Falou assim, ela deu bom dia pra mim. Estamos amiguinhas de novo. Olha né? só. Então, e é isso, né? Uma senhora, tem 90 anos, mora sozinha.
Então, ela precisa, né, de uma mediação, de um controle, uma vigilância dos netos, dos filhos, porque já não tem mais tanta mobilidade. Mas a gente vê outras relações, né? Então, teve uma dessas histórias da pesquisa, foi engraçadíssima, que a mulher estava com o marido sentada no sofá e ela fala para ele: ô, meu amor, eu te amo tanto e tal, eu sou tão feliz com você, a nossa vida é ótima. E aí a Alexa virou e falou assim: você que pensa. Ótimo. Nem foi chamada na conversa. Caramba. E ela falou, foi muito surpreendente. Assim, eu queria ter gravado, e depois não aconteceu mais. Que loucura. Então, assim, que intervenções são essas, sabe? Que a gente não tá percebendo. E como é que a gente se relaciona com ela. Eu, de noite, quando eu vou em casa, né... Tá muito tarde, eu peço pra ela apagar as luzes baixinho. Alexa, apaga as luzes. E ela responde baixinho de volta. Então, assim, existe uma compreensão de que tom que você tá falando com ela, quem que tá tendo aquela conversa, quem são as pessoas da casa. Tudo isso tá sendo mapeado. Você que pensa. Foi surpreendente, assim, foi incrível, porque demorou, a gente ficou 2 anos fazendo essa pesquisa, levantando esses dados, né? Que características humanas são essas, e ela nem é muito humana, ela é uma bolinha com uma luzinha no canto da sala, cara. Não tem, né? É diferente, até eu me lembrei agora daquele cachorro Aibo, né? Que Sim. foi um problema quando acho que a Sony que fabricava, quando parou de fabricar. Então porque as pessoas queriam, o Aibo não pode morrer, né? Morrer, a máquina quebrar. O meu cachorro está morrendo. Aí tem um super site que as pessoas trocam peças, assim, tem cemitérios. Quando o bichinho quebrava de vez, eles enterravam mesmo. Isso é uma história incrível. Cria esse laço afetivo, né? Com a máquina, essa coisa, né? Mas eu acho que essa demanda de ter o duplo, né? Aquela pessoa que tá do seu lado incondicionalmente, que vai te atender, que vai fazer as coisas como você gosta. É muito Black Mirror. É isso aí. Eu conversei com a Ana Hertal. Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu muito adorei, legal. Beto, foi ótimo. Na semana que vem tem mais. Até lá. Até. Obrigada. Valeu.